Graça e paz, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos neste novo dia. Como ontem, o vídeo de hoje também é previamente gravado. Eu tive uma necessidade de um compromisso cedo. Quando este vídeo estiver no ar, eu já estarei em atividade. Espero que a palavra continue lhe sendo muito edificante. O mais rápido possível voltaremos ao vivo. É o nosso propósito manter ao vivo, mas excepcionalmente de vez em quando vai acontecer um vídeo pré-gravado. Já peço que cada um dos meus irmãos deixe um like nesse vídeo aí, que Deus conceda-lhe um dia sob a graça e a paz do Senhor Jesus neste dia de hoje. Ok? Vamos continuar a leitura. Êxodo capítulo 32, único assunto pertinente. Diz-nos assim a palavra de Deus: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois é esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram você do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi uma intenção maligna que ele os libertou. Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade, não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçava trazer sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, girou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e o destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó. Espalhou-se na água e fez com que os israelitas a bebessem. E perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal.
Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe-me o ouro, eu joguei no fogo e surgiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão o tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse: quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. Declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um a sua espada, percorra o acampamento, de tenda em tenda, e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Disse então Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: ah, que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si deuses de ouro, mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. E o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vários assuntos aqui para serem abordados. O tema principal do capítulo é o bezerro de ouro. Vamos por parte, vamos voltar à releitura e às considerações. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. O primeiro problema é quando as pessoas substituem, em vez de olhar para Deus, ou nós cristãos do Novo Testamento, em vez de olhar para Cristo, como somos recomendados em Hebreus 12, 1 e 2, escolhemos olhar para homens. E aqui numa situação até um pouco mais grave, porque não é que Moisés decepcionou o povo ou tenha pecado. É que Moisés estava lá em cima do monte há vários dias recebendo instruções de Deus. O Deus que já tinha se revelado para aquele povo. Mas o fato é que a primeira coisa que fica evidente é que aquele povo, em vez de olhar principalmente para Deus, para o próprio Deus, eles estavam olhando para Moisés. Eles rodeiam Arão aqui e dizem o quê? Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E o fato é que não foi Moisés quem os tirou do Egito. Quem os tirou do Egito foi Deus. Mas eles estavam olhando para o homem Moisés. Uma das coisas que eu aprendi como pastor é enfatizar o Senhor Jesus e as Escrituras Sagradas. Eu quero que o meu povo olhe para Cristo. Porque eu estou aqui temporariamente, sou humano e falho. E deveria ser assim com todos os líderes. E o nosso povo precisa olhar para Cristo. Povo de Deus, olhe para Cristo. Para onde é que você está olhando? Eu vejo pessoas dizer: eu não quero mais saber da igreja, porque a igreja tem muito pastor e crente com mau testemunho. Você está olhando na direção errada. Olhe para Cristo. Continuando. Versículo 2, respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. É incrível como Arão e Hur, que foram deixados para liderar o povo durante a ausência de Moisés, mas Arão não demonstra, pelo menos no texto bíblico, nenhuma oposição. Parece que a pressão do povo foi suficiente para constranger o Arão aí, que prontamente atendeu o pedido do povo sem questionar.
Versículo 3, todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha aí. Primeiro disseram que foi Moisés quem os tirou do Egito, e agora veio um bezerro, eles precisavam de algo visível. Pouquíssimas pessoas têm aprendido a viver pela fé, porque a fé nos capacita a ver o invisível, inclusive o nosso Deus. Por sua natureza é invisível aos olhos físicos, mas é perfeitamente visível aos olhos da fé para quem aprendeu a viver pela fé. Mas esse povo precisava de um bezerro. E tem algo mais grave aqui, vamos lá? Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada a quem? Como é que está na sua Bíblia? Ao Senhor, com letras maiúsculas. Festa dedicada a Yahvé. Senhor aqui é a tradução da palavra hebraica Yahvé, que foi a palavra com que o próprio Deus se revelou a Moisés. Era o nome sagrado de Deus. Então, não é que o povo queria adorar outros deuses, mas eles queriam um objeto visível, palpável, para adorar o Deus verdadeiro. A isso se aplica perfeitamente a palavra do Senhor Jesus Cristo para a mulher samaritana, que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma coisa que eu dou muita ênfase é que o relacionamento, anota isso aí, irmão, o relacionamento com Deus se dá a nível de fé e espiritual. Não nos relacionamos com Deus fisicamente, nós não vemos Deus com os olhos físicos, nós não ouvimos o Deus com os ouvidos físicos, nós não tocamos, apalpamos Deus com nossas mãos físicas, mas tudo isso é possível pela fé. Por isso que a Bíblia enfatiza diversas vezes, o meu justo viverá pela fé. E o autor de Hebreus ainda diz, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E também Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essas pessoas estavam demonstrando que, apesar de serem objetos da graça de Deus que os libertou da escravidão do Egito, eles ainda não tinham aprendido a viver pela fé. Pouquíssimos, me permitam dizer isso, na minha caminhada cristã, nos meus 56 anos de vida e caminhada com Deus, eu tenho visto que um dos maiores desafios para o ser humano é aprender verdadeiramente a caminhar pela fé. Em geral, as pessoas precisam de algo palpável para poder depositar sua fé naquilo. Então, a coisa piorou porque agora eles estão atribuindo àquele bezerro a representatividade do próprio Deus, do Deus verdadeiro. Continuando no versículo 6, na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, levantou-se para se entregar à farra. E aí o problema dos deuses feitos pelas mãos humanas é que os seres humanos os adoram como querem. Sendo que para adorar o Deus verdadeiro temos que adorá-lo nos termos dele, da maneira como ele quer e não exatamente da maneira como nós queremos. Versículo 7. Então o Senhor disse a Moisés, desça porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu. Isso aqui é engraçado. Deus disse, é o teu povo. E Moisés vai dizer, não é seu, fica jogando de um para o outro aí. Mas ao mesmo tempo tem algo muito sério aqui. O papel do intercessor, o papel do intermediário. Moisés aqui vai representar Cristo. Deus sempre levantou intermediários, intercessores, e esses intermediários, intercessores, todos eles representaram Cristo. Sempre que foram levantados por Deus, eles representaram Cristo. Então Moisés aqui representa Cristo, que intermedia entre o povo e Deus. E aí o que está em evidência, para que fique bem claro, o pecado do povo e a graça de Deus. No final das contas é isso. E veja que Moisés é o homem que o próprio Deus levantou. Ele não queria ir, ele tentou de todas as formas não ir na missão de livrar o povo da escravidão do Egito.
Mas Deus levantou Moisés. Então veja bem, Deus santo, do outro lado, povo pecador, precisa de um intermediário, Cristo, que aqui é representado pelo Moisés. Versículo 8. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, fizeram ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Idolatria, que é um pecado mais comum do que se pensa. Facilmente podemos criar nossos ídolos para substituir o Deus verdadeiro. Isso é um problema. Abra os olhos. Precisa maturidade para compreender isso. Versículo 9, disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. E é realmente o que o pecado faz com o ser humano. Somos naturalmente obstinados. E eu estou, sinceramente, me incluindo nisso também. Nosso coração às vezes é duro. Deus tem que ser pela graça e pela muita paciência de Deus no final das contas. Versículo 10. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. O Deus Santo não tolera o pecado. Um assunto que hoje não faz muito sucesso, mas que eu faço questão de falar. A Bíblia ensina um Deus que se ira, com ira perfeita, o Todo-Poderoso. E aí o autor de Hebreus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Aí o Moisés, uma coisa só engraçada que eu estou mencionando, Moisés dizendo: Deus te disse, está aí o teu povo, olha o que o teu povo está fazendo. E Moisés disse: está aí, é o seu povo, Deus. Não se acenda a sua ira contra o seu povo. Mas o lado importante que eu quero enfatizar é Moisés como intercessor do povo. Ele representa Cristo aqui. Versículo 12. Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Olha esse detalhe, por ti mesmo. No final das contas, somos salvos só pela graça de Deus e por amor dele mesmo ao seu próprio nome, para que o nome dele seja honrado, porque nós somos falhos demais. Nós somos inclinados demais para o mal. É a graça de Deus, é a fidelidade de Deus a ele mesmo que nos dá a salvação. E aí é dito que Deus não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode negar-se a si mesmo. E ele continua dizendo aí na segunda metade do verso 13: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Olha o verso 14. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre este povo, ou seja, linguagem antropomórfica, ou seja, atribuindo a Deus atributos humanos. Não é que Deus se arrependa. Entenda, é simples, volta lá no começo da história. Deus escolhe esse povo antes deles nascerem e decide fazer deles um povo. Deus os deixa crescer como povo no Egito e permite que sejam escravizados. Deus levanta um libertador para libertar o povo, Moisés. Prepara aquele libertador, que também aqui faz o papel de intercessor, porque Deus conhece-se a si mesmo e tem um propósito para aquele povo. Aqui só estava se cumprindo o que Deus havia determinado. Versículo 15. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Já falamos dessas tábuas, não vou repetir aqui. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. O barulho era grande. Respondeu Moisés: não é canto de vitória nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando-as. O quebrar as tábuas é representativo. O povo havia acabado de quebrar a lei, a qual em um capítulo anterior eles haviam aqui se comprometido a ser fiéis.
Por isso aí eu volto a enfatizar, é só pela graça de Deus mesmo que somos salvos, porque nós vamos quebrar as leis de Deus. E aí lá no Novo Testamento é dito que todos pecaram, juntamente se fizeram imundo, aliás, repetindo palavras do Velho Testamento, e o profeta Jeremias 31 em diante diz que o povo de Deus quebrou a aliança, não obedeceu à lei, todos juntamente se fizeram imundo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Era preciso alguém para obedecer à lei, e aí foi Cristo. Versículo 20. Moisés pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moí-los até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas os bebessem. Deus muitas vezes vai nos fazer beber as obras das nossas mãos, as quais nós fizemos, às quais nós damos tanto valor. E esse beber aqui é sinônimo de punição. Às vezes nós somos tão egoístas e lutamos tantos por coisas fúteis. E aí, depois nós vamos ter que beber da obra das nossas mãos, do resultado das nossas escolhas. Tem muita gente aí que está bebendo o amargo suco, vamos dizer assim, das suas obras pecaminosas. E às vezes ainda pondo a culpa em Deus. Pior é isso. Verso 21. E perguntou a Arão, que fez esse... Moisés perguntou a Arão, que fez esse povo a você para que eu levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Olha o Arão tirando o corpinho dele de lado, né? Eles me disseram, faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse, quem tiver enfeite de ouro, traga-os para mim. O povo trouxe o ouro e eu o joguei no fogo e surgiu esse bezerro meio por acaso. Um milagre, só na cabeça de um tonto Arão mesmo. Uma conversa dessa. Ele modelou o bezerro e aí fica dizendo, foi meio fruto do acaso. Que coisa. Nós somos mestres em inventar desculpas. E desculpas estapafúrdias. Versículo 25. Moisés viu que o povo estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora de controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é pelo Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele, das 12 tribos. Os levitas, que era a tribo do próprio Moisés e Arão, se juntou a ele. Verso 27, declarou-lhes também, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Você percebe que nem todos aderiram à festa pagã e idólatra. Talvez o grande pecado de uma boa parte foi o pecado da omissão, em não ter se oposto ao que estava sendo feito. E que haviam os levitas aqui que provavelmente não concordaram com o próprio Arão e agora se posicionam ao lado do Senhor. E o fato é, como Deus disse para o profeta Elias, tenho 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Às vezes a gente olha para o mundo e pensa, tá todo mundo desviado mesmo, não tem mais ninguém que busque a Deus, mas Deus está nos dizendo, tem aqueles que vão ficar fiéis a mim, até o fim. Deus sempre terá os seus, a minoria, mas terá. E aí nós temos que estar ao lado da minoria, até porque o caminho estreito não cabe à maioria. Caberia, se quisesse entrar, mas a maioria não quer. Verso 29, disse então Moisés, hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou neste dia. Ele está falando com os levitas, que executaram a punição aos pecadores lá. Ou seja, Deus honra aqueles que se posicionam ao lado da santidade, do zelo pelas coisas de Deus. Isso aqui a gente vai ver, isso aqui se repetir lá na frente. Verso 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Está vendo aí o intercessor, o intermediário, é o papel que Moisés está exercendo. Ele aqui representa Cristo, que é o verdadeiro intercessor entre nós e Deus, intermediário, o caminho que nos liga a Deus.
Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: Ah, que grande pecado cometeu este povo, fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Moisés, como figura de Cristo, oferece-se a si mesmo em sacrifício. Porque ele é uma figura de Cristo. Ele está dizendo: o Senhor perdoa esse povo, então me risca do teu livro. Riscar do seu livro significa me mata. Olha o verso 33, respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Riscar do livro aqui é sinônimo de matar. Pecadores, o salário do pecado é a morte, né? E Deus está dizendo: você não, Moisés, mas aquele que pecar contra mim vai morrer. Já tinha morrido 3.000 lá embaixo. Versículo 34, agora vá, guie o povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. A gente vai ler mais sobre essa questão do anjo do Senhor e não o próprio Deus. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Quando o pecador recebe a punição dos seus pecados imediatamente, ainda nesta vida, é uma bênção de Deus. Porque há aqueles que vão partir sem acertar as contas do seu pecado e lá do outro lado vão estar em maus lençóis, porque lá vai ser cobrado com juros. Verso 35 para terminar: e o Senhor feriu o povo com uma praga, porque quiseram que Arão fizesse o bezerro. E a gente vai voltar aos desdobramentos dessa história nos capítulos seguintes. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Deixe seus comentários, suas perguntas sobre o texto nos comentários deste vídeo, tá bom? Se você assistiu até aqui, não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se puder, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais para alcançar mais pessoas, nos seus grupos de WhatsApp. E se não está inscrito no nosso canal, está convidado a se inscrever. Se gosta desse conteúdo, se inscreva, participe, beleza? E se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui novamente lendo a palavra de Deus e compartilhando-a aqui juntos, ok? Grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.